Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do curso Fórmula Home Care. E nessa aula nós vamos conversar sobre consultas presenciais e online e sobre avaliação estética. Eu costumo dizer que cosmetologia é a ciência e a avaliação é a essência, o coração dos nossos planos de tratamento e também da cosmetologia de alta performance. Nós não temos como desenhar um plano de tratamento sem antes aprender a avaliar a pele dessa paciente, avaliar os hábitos e a rotina dela, para então encaixar os nossos planos de tratamento e também os nossos produtos. A avaliação ela é o passo mais importante de qualquer tratamento e de qualquer formulação ou de qualquer ajuste de home care que nós possamos fazer. A gente precisa aprender a avaliar a pele dessa paciente. Também é na avaliação, gente, que é a hora do acolhimento dessa paciente. Quando ela chega até a nossa clínica, até o nosso consultório, nós precisamos lembrar que ela está indo até lá para falar sobre as dores dela, sobre aquilo que está incomodando ela e provavelmente está afetando a autoestima dela em diversos âmbitos, né? Pessoal, profissionalmente. Então, nós precisamos ter um olhar, um atendimento humanizado para essa paciente e lembrarmos desse ponto de acolhimento sempre. Nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Também é na parte da avaliação que estão escondidas inúmeras oportunidades de vendas. É a hora de demonstrarmos todo o nosso conhecimento, que realmente nós sabemos o que a pele dela precisa e necessita naquele momento, e em cima disso oferecer um plano de tratamento e também os nossos produtos, tá? A hora do acolhimento, gente, eu costumo dizer que nós precisamos criar um bom rapport. Rapport, na parte de vendas, é conseguir gerar uma conexão com o cliente. Então, seja aí durante uma ligação, uma reunião ou até em uma consulta, para que a venda siga da melhor forma possível, é necessário que haja uma certa conexão entre as duas partes. Uma conversa fluida, identificação, empatia com as dores do cliente, entre outros fatores. Por que eu coloco para vocês aqui conseguir gerar uma conexão? Como nós falamos, a paciente está ali para falar sobre as dores dela, sobre aquilo que está incomodando muito ela. Ela provavelmente agendou um horário com você, esperou até o dia da consulta, pagou pela sua consulta, então ela está pagando pela nossa atenção. É de extrema necessidade que a gente olhe para essa paciente que está à nossa frente como um ser único e dê total atenção para ela em cima dessas questões que ela está trazendo. E o que eu digo, gente? Quando a gente está com a paciente ali, é sem distrações. A gente não pode ter distrações nessa hora da consulta, nesse momento de acolhimento. Por quê? Se nós estivermos com o nosso celular ao lado e ele apitar, então silencie o seu telefone, tire as notificações, porque esse momento é só seu e da sua paciente. Tá? Identificação ali com as questões trazidas, empatia com aquelas dores. Então, provavelmente vocês já sabem no que afeta, né, quando as pacientes trazem ali as principais patologias, no que está afetando ela no dia a dia dela, nas relações pessoais, nas relações profissionais. É sobre isso, é sobre entender de fato o que ela está trazendo, quais são as questões ali para resolvermos. Uma conversa fluida. É porque nós sabemos que a nossa ficha de anamnese, nós vamos ter uma aula específica para falar sobre ficha de anamnese, são inúmeras perguntas, inúmeras questões. Mas nesse momento é importante que você crie uma conexão e uma conversa fluida, sem que seja um questionário monótono, né, só de perguntas e respostas. É importante que seja um diálogo, deixe a paciente mais à vontade. Nós vamos passar aí por diversos pontos, né, que eu vou ensinar vocês a deixar a paciente mais confortável aí para falar sobre o que de fato está incomodando ela. Criar um bom rapport também está muito ligado ao atendimento humanizado, buscando o acolhimento do cliente e resolução efetiva dessas questões trazidas. O atendimento humanizado tem por objetivo fazer com que o cliente se sinta envolvido pela experiência de compra, estabelecendo sempre uma rede de confiança entre empresa e o público, ou seja, entre você e a sua paciente, tá? E aí, gente, algumas técnicas de rapport para você criar
essa conexão com a sua paciente, apresentação pessoal. Eu sempre falo isso, já falei isso em vários mini cursos gratuitos, em todos os nossos cursos eu trago esse como um ponto principal da técnica de rapport. Por quê? Gente, a nossa apresentação é tudo, tá? Ela deve comunicar a nossa experiência profissional. É bom lembrar aí que a escolha da roupa, os cuidados de higiene são 2 traços que mais chamam a atenção. Recentemente eu estive em uma profissional para realizar um procedimento e logo que eu cheguei, eu pude perceber que ela estava com um jaleco meio amarrotado, sujo, e ela estava com os cabelos extremamente oleosos. E como ela me atendeu muito próximo, assim, eu pude sentir o cheiro do cabelo. Gente, não foi uma experiência nada agradável. Então, esse é um ponto muito importante, tá? É nos primeiros instantes ali de qualquer reunião, de qualquer encontro, que nós nos conectamos com os instintos e com a essência daquela pessoa que está à nossa frente. Então, o primeiro de tudo é você pensar no como que aquela pessoa, como eu costumo dizer, né, que nós somos a representatividade do que é a estética para aquela pessoa. Então, como que está a sua apresentação pessoal? Cabelos limpos, unhas limpas, jalecos limpos. Nós estamos falando muito próximo dessa paciente, principalmente quando nós vamos realizar algum tipo de procedimento, nós vamos ficar muito próximas a essa paciente. Evitem perfumes muito marcantes, muito fortes. Existem momentos para que vocês possam usar tipos de roupas e perfumes e unhas decoradas, unhas compridas e etc. No nosso atendimento, vocês precisam lembrar que menos é mais sempre. Você precisa estar bonita, você precisa estar alinhada e principalmente com a sua higiene pessoal, gente. Não queria, é uma coisa tão óbvia, né? Mas muitas vezes algumas profissionais pecam nesses detalhes e aquela impressão é a que vai ficar na mente da sua cliente. Agora vocês me perguntem se eu vou voltar nessa profissional para realizar algum tipo de procedimento. Não vou, tá? Porque se essa profissional não consegue nem cuidar dela mesma, como que ela quer cuidar de outras pessoas? Então comece cuidando de você mesma, da sua saúde física, da sua saúde mental, para que então você possa proporcionar essa experiência para as suas pacientes. E falando sobre saúde mental, gente, esse é um ponto que vocês devem colocar como principal aí, como prioridade na rotina de vocês. Nós atendemos diversas pacientes e muitas pacientes, todas as pacientes nos trazem um comprimido, né? Algumas nos deixam um comprimido bom, outras nos deixam um comprimido ruim, energeticamente falando, emocionalmente falando. E nós tomamos todos esses comprimidos ao longo do dia, durante toda a semana, durante todo o mês. Se você não souber cuidar da sua saúde mental, isso em algum momento vai interferir no seu atendimento, isso vai interferir no seu negócio. Então, coloque como prioridade uma consulta com terapeuta, pode aí ser, né, terapeutas quânticas, terapeutas convencionais, mas cuide da sua saúde mental, para que você possa estar preparada, num ambiente preparado para receber essas pacientes que muitas vezes vão chegar extremamente abaladas até nós, certo? Outro ponto importante aqui é termos uma escuta ativa. As pessoas gostam de falar sobre si, sobre situações e problemas que estão passando. É imprescindível que você esteja atento enquanto a outra pessoa está falando. Lembra do que eu falei sobre as distrações? Não ter distrações. Aquele momento da consulta, aquela 1 hora que nós reservamos para realizar a consulta daquela paciente, só ela existe para você. Ela é o ponto mais importante que está acontecendo naquela hora, tá? Isso porque se em algum momento ela perceber que você não está prestando atenção, essa conexão entre vocês é perdida imediatamente. E tudo aquilo que nós falamos anteriormente vai por água abaixo, tá?
Peça para ela te contar sobre detalhes, né? Sobre o que isso de fato interfere na rotina dela, quais são as consequências, no que isso está afetando ela na autoestima, no emocional. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, na nossa ficha de anamnese, como que eu faço essa pergunta de uma forma discreta e que ela se sinta à vontade de falar sobre isso, tá? E no final é sempre importante fazermos um resumo final de tudo o que ela está nos trazendo. Então, por exemplo, a paciente vai nos relatar ali que ela está com melasma e que ela está com autoestima, porque já com a autoestima baixa, porque já nem a maquiagem está escondendo mais aquele melasma, está interferindo ela no relacionamento dela. Então, ao final, você vai reforçar tudo isso que ela disse. Bom, então o ponto que mais te incomoda hoje na sua pele é o seu melasma, porque a maquiagem já não está mais cobrindo ele e ele está afetando aí a sua autoestima, inclusive nos seus relacionamentos aí também. Então, reforce isso. A partir do momento que ela fala e você reforça e ela concorda, né? No final, ela concorda com o que você reforçou. Inconscientemente, ela está afirmando que ela precisa do quê? Do seu tratamento que você vai oferecer logo em seguida e dos produtos que nós vamos encaixar na rotina dela, tá? Marketing sensorial, esse aqui é um ponto muito importante que nós trazemos também desde a entrada do nosso consultório lá da clínica, então a gente pega muito nesses pontos e aqui eu vou apresentar diversos pontos para vocês e vocês vão perceber que muitas vezes a gente não precisa de grandes investimentos, é o olhar atento nos mínimos detalhes que fazem a diferença, tá? O marketing sensorial, gente, é uma das subdivisões aí do marketing mais criativa e impactante para o consumidor, tá? É uma estratégia que visa criar ou reforçar um vínculo de marca com o cliente por meio do que? Estímulos sensoriais, ou seja, usando os nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Ações de branding sensorial permitem a criação de um ambiente que estimula a necessidade e aprimora a experiência de compra. Por meio de um ou mais sentidos, é despertada a necessidade do cliente em comprar, pois ele está com a sensação de bem-estar. É isso que nós buscamos desde o momento que a cliente pisa lá na clínica, é essa sensação que nós queremos proporcionar para ela, a sensação de bem-estar, de relaxamento e de acolhimento, tá? O primeiro ponto aqui, e um dos mais importantes, é o olfato. Vocês lembram o que eu falei para vocês lá dessa profissional que me atendeu, que estava com os cabelos oleosos e estava com um cheiro marcante? Gente, se eu fechar os olhos, eu lembro de uma forma negativa, obviamente, daquele cheiro do cabelo. Já pensou se ela tivesse me preparado um ambiente bonito, com um aroma legal? Eu ia estar com esse aroma positivo na minha mente, mas não foi isso que ela cativou em mim, tá? Então, aqui, ó, o marketing olfativo é uma ferramenta do marketing sensorial que utiliza o olfato para criar uma conexão emocional e física poderosa entre produtos e marcas. Hoje, gente, já tem inúmeras empresas aí que desenvolvem aromas exclusivos para a sua clínica, para o seu consultório. É uma parte de um investimento, né? Mas vale a pena. Tem um exercício em um curso que eu fiz de óleos essenciais, que ela fez um exercício conosco de uma meditação, fechamos os olhos e nós conseguimos nos conectar com o primeiro aroma que nós sentimos na nossa vida. O primeiro aroma que nós sentimos na nossa vida. Foi incrível. Para vocês conseguirem ter uma ideia do quanto o marketing olfativo é importante e ele fixa na nossa memória, tá? O olfato é o sentido que constrói a memória do seu cliente sobre a marca. Uma vez que o cheiro é sempre associado
imediatamente a um lugar ou ocasião por parte do cliente. Por isso, pensando na construção da sua marca, é importante esses pontos de venda, é importante que todos os pontos de venda tenham o mesmo aroma. Lá na clínica, a gente procura trabalhar com o mesmo cheiro que tem no ambiente, é o mesmo cheiro que elas levam, os produtos, né, que a gente borrifa na sacolinha, ou se a gente manda pelo correio, é o mesmo cheiro. Porque se a paciente tiver o contato, por exemplo, com a sacolinha, quando ela chegar no nosso consultório, ela vai lembrar que o produto tem o mesmo cheiro, tá? O mesmo aroma ali. Então, cuidem disso, tá? Por mais que vocês não tenham como investir agora numa empresa para desenvolver. Eu não tenho um aroma exclusivo ainda, tá? Mas isso já está nos meus planos aí. Existem prioridades dentro dos nossos negócios, né? Mas existem inúmeras lojas que têm aromas incríveis aí para você gerar essa conexão emocional e física com a paciente de vocês, tá? Óleos essenciais, a gente pode colocar, acho que eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, coloquei, ó. Infusores que vocês podem colocar com óleos essenciais, tem os infusores com varetas, tem os aromatizadores que são em sprays, tem as velas aromatizadas. Então pesquisem, né? E coloquem isso distribuído aí dentro da clínica ou dentro do negócio de vocês, para que a gente comece a fixar a sua marca positivamente dentro da mente do nosso potencial cliente, tá? O outro ponto aqui, gente, é o tato, né? É muito difícil um consumidor entrar na loja e não colocar as mãos nos produtos, né? A gente costuma dizer, a nossa mãe dizia, né? Que a gente tem os olhos nas pontas dos dedos. Mas os clientes, eles não compram só com os olhos, né? Eles utilizam aí as mãos para sentir a textura dos produtos, a qualidade, entre diversas outras características. Um ponto importante aqui, que eu pego muito lá na clínica também, é deixar as superfícies do ambiente sempre limpas e higiênica, né, para a paciente chegar na recepção e ter uma bancada de café ali totalmente limpa, sem poeira, sem sentir nada disso. Os seus produtos também é importante que estejam sem pó, porque tudo isso, gente, fica também na mente do nosso cliente, tá? Isso dará a impressão aí de falta, né, de capricho, de limpeza por parte do profissional. Então, cuidem nesses detalhes que também são importantes. Falando um pouquinho para você sobre o tato, a minha parte da consulta, na última parte da minha avaliação, que nós entramos ali no ajuste e personalização de produtos home care, eu trago para minha paciente as embalagens, né? Diversas embalagens aí de sérum, de sabonete, de gloss, de produtos de embalagem para a área dos olhos. E eu faço a paciente pegar essas, aqui eu tô com a minha aguinha, eu faço a paciente pegar essas embalagens, conhecer a embalagem, e eu também faço a parte com ela do sensorial de como que vai vir o produto dela. Então, depois que eu já avaliei a pele dela, que eu já vi qual é as bases ali que podem se encaixar melhor para a pele dela, eu faço ela sentir essa base na pele dela. O que eu estou fazendo nesse exato momento? Eu estou criando um desejo nela. Ela está desejando ter aquele produto. Apesar dele ser manipulado e que vai levar aí mais uns 2, 3 dias até ele ficar pronto, eu já despertei esse desejo, porque ela já pegou a embalagem, ela já sentiu esse sensorial na mão. E ela até me pergunta, eu já não posso levar agora? Não, porque esse produto que eu estou te mostrando aqui é só a base. Nós ainda vamos acrescentar diversos ativos aí específicos para as necessidades da sua pele. Mas aqui eu já criei o desejo, ela já quer muito esse produto. Então é um ponto de vocês desenvolverem aí também dentro da clínica de vocês. Eu gosto muito dessa foto que eu coloquei aqui no meio, né? Que tem essa parte de madeira embaixo e esse como se fosse aqueles que você abre, ela já sente o aroma. Isso também é legal de vocês fazerem ali e colocarem dentro dos negócios de vocês. As farmácias, gente, as farmácias de manipulação, elas hoje trabalham com mais de, sei lá, 50 bases, se vocês forem perguntar. Mas é legal nós termos em consultório
em torno aí de 5, 6 bases, as principais que você for utilizar, e peça para a farmácia já vir nos seus rótulos, os rótulos que você trabalha, para que a paciente possa fazer esse experimento, né? Ter essa experiência lá com você. Então, solicite para sua farmácia parceira as 5, 6 bases aí que você mais utiliza para que você possa fazer esse momento também aí na sua clínica, tá? O tato também, recentemente nós inserimos nos nossos atendimentos, como nós trabalhamos, o pessoal que trabalha com corporal tem mais facilidade nisso, né? Nós que trabalhamos com facial, muitas vezes a paciente ela fica ali, né, 20 minutos com o peeling ou com algum tipo de máscara, e durante esse tempo, o que que nós podemos aí agregar a esse atendimento? Foi quando nós colocamos ali as nossas técnicas de relaxamento entre pescoço aqui, né, e trapézio, enfim, com poucas manobras, gente, são poucas manobras, mas que a gente utiliza ali muitas vezes pedra, algum outro material aí para estar proporcionando esse momento de relaxamento, e também é um ponto de tato com a nossa paciente, tá? Visão, né? Quando nos referimos aí ao uso da visão, estamos falando principalmente da identidade visual de uma marca, da organização e da limpeza desse espaço. Para quem ainda não tem uma identidade visual, eu acho isso um ponto muito importante, tá? Mas se você ainda não pode ter esse investimento, escolha uma combinação de cores e fontes únicas aí que facilite com que os clientes sempre lembrem de você ao visualizarem aqueles tons ou aquele estilo de grafia. A identidade visual, a logo, né? Isso vem com o tempo, gente. Quando eu comecei lá atrás, eu também não tinha identidade visual, mas eu já sabia as cores que eu gostava. Então, desde lá das minhas artes, desde o meu espaço, da decoração do meu espaço, eu já procurava esses tons, né? Para a paciente ir gravando que aquilo remete ao nosso espaço, à nossa marca. E quando você puder, você faz esse investimento, que eu tenho certeza vai ser um divisor de águas para você quando puder fazer uma identidade visual, tá? Mantenha aí o seu espaço sempre limpo e organizado, decorado com uma boa iluminação, com cores certas, né, para fortalecer o posicionamento e a identificação da marca. É importante aqui que a sua equipe, né, também esteja dentro aí da sua organização, da limpeza, principalmente quem fica no coração do seu negócio, que é a recepção. É o primeiro contato da paciente com o seu negócio. Como que está a sua recepção hoje? Como eu falei para vocês, eu sou muito detalhista, gente. Eu olho muito, eu olho o chão, eu olho as unhas, eu olho o cabelo, eu olho o espaço, como que está organizado, se não tá com poeira, se não tá com sujeira, se o lixo não tá cheio. Eu sou muito detalhista, porque eu acredito que as nossas pacientes mereçam o melhor. Se nós estamos ali cobrando pela nossa consulta, pelo nosso conhecimento, elas merecem o melhor, o ambiente mais preparado, o ambiente mais limpo e organizado para receber elas. Eu costumo dizer que é o mínimo que as nossas pacientes merecem, tá? Então é isso. Aqui eu deixei alguns pontos para vocês, e aí aqui, gente, muitas pessoas pensam assim, mas eu vou ter que investir muito para deixar um lugar visivelmente muito bonito, e não é isso. Se vocês pesquisarem, existem esse patinho aqui com a toalha, inclusive eu já ensinei, tá lá no meu Instagram como que vocês podem fazer. É um mimo super simples de vocês colocarem em cima da maca, que já dá um charme, que já remete a um aconchego. A coberta é dobrada de uma forma diferente, né? Para quem utiliza aí lençol, coberta, muitas meninas não utilizam, né? Tem aquelas cadeiras dobráveis, enfim. Mas aí você pode lançar mão de velas aromáticas, você pode lançar mão de flores artificiais, tudo que remeta mais aconchego para a hora de receber essa paciente, tá? Audição, esse aqui é um ponto muito importante também. A música, gente, ela tem um grande impacto no comportamento do nosso consumidor. Segundo uma pesquisa realizada, né, 35% dos consumidores ficam mais tempo na loja quando gostam da música. 14% compram mais do que inicialmente planejado e 31% voltam a comprar na loja somente pelo que eles estavam ouvindo. A música mexe com o emocional desse consumidor, podendo despertar diferentes sensações e alterações de humor.
Lá na clínica, gente, nós temos o nosso procedimento de boas-vindas quando essa paciente vai realizar algum tipo de procedimento. Eu quero ver, eu ainda sou um pouco apegada ainda nesse meu ritual de boas-vindas, tá? Mas basicamente a gente coloca ali alguns, por isso que eu não compartilhei ainda com muitas de vocês, mas estou pesquisando uma forma de conseguir colocar aqui para que vocês possam ter insights e aplicar isso com a essência, o jeito de vocês. Mas eu quero deixar aqui registrado o quanto é importante esse momento do acolhimento, né? E esse procedimento de boas-vindas. Que eu coloco um mantra de fundo, a gente acomoda a paciente na maca, eu faço um exercício de respiração e relaxamento com essa paciente, e eu faço ela se conectar com o ambiente, com o que ela está ouvindo, com o que ela está sentindo, o aroma, né? E nessa conexão, muitas pacientes algumas ficam relaxadas, algumas dormem, algumas choram, porque elas começam a se conectar com o ambiente, principalmente com o que elas estão ouvindo, tá? Então foi o que eu coloquei para vocês aqui, ó. A música mexe com o emocional do nosso consumidor, podendo despertar diferentes sensações e alterações de humor. A música ou os sons que podem ser ouvidos, são fundamentais para a criação de uma atmosfera confortável, gerando uma experiência positiva. Eu tenho também no meu Spotify ali salvo somente mantras, sons da natureza, tudo para essa hora do atendimento. Nós sabemos que as nossas pacientes, assim como nós, né, viemos de uma rotina extremamente acelerada, muito agitada. Então, aquele momento que ela está na sua maca, a gente precisa fazer com que ela relaxe. Lembra que eu falei lá atrás para vocês sobre bem-estar, sobre acolhimento, sobre relaxamento? É isso que ela veio buscar conosco. Então, quando ela deita na nossa maca, é isso que nós precisamos proporcionar para ela. Esse momento de relaxamento, de bem-estar, de baixar essa rotação. E é isso que a gente vai guardar na mente dela, proporcionando o quê? Uma experiência positiva, tá? Paladar, né? Recentemente nós lançamos também o nosso menu da beleza, tanto que no nosso clube de vantagens ali, já disponibilizamos para vocês os nossos parceiros que também podem estar montando esse menu aí com vocês, mas basicamente é disponibilizarmos aí e oferecer, né, água, café, algum biscoito para os clientes, porque isso, gente, torna a visita no seu espaço mais agradável e é um mimo. Aqui muitas de vocês vão pensar assim: ah, mas eu ainda não tenho um menu da beleza, eu ainda não tenho um café para celulite, eu ainda não tenho um cappuccino com ácido hialurônico. Gente, não tem problema. Esse menu que eu estou falando para vocês, eu inseri agora recentemente, há menos de 2 meses, mas antes eu já priorizava oferecer ali um biscoitinho, um mimo para essa paciente. E bebidas quentes, isso eu já falei em outras aulas para vocês também, mas bebidas quentes remetem a aconchego, remetem a acolhimento. Então, sirva um cafezinho, um chá, e muitas vezes a gente já vai diretamente no que a paciente precisa. Hoje nós temos um menu bem amplo de chás, e em cima disso a gente trabalha o emocional dessa paciente já no chá que ela está recebendo, tá? Outro ponto aqui, ó, outra estratégia é deixar uma ou duas poltronas, né, para o cliente se sentar enquanto aprecia o que lhe foi oferecido. Essa estratégia pode ser bastante interessante aí, né, para quem está acompanhando a cliente, como no caso de maridos, né, muitas vezes a gente sabe que as pacientes às vezes ficam 1 hora e meia, 2 horas lá recebendo a consulta e algum plano de tratamento, e muitas vezes o marido fica ali sem ter muito o que fazer. Então, proporcione isso também para quem está acompanhando ali a cliente, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, ó, de coffees, né, para vocês perceberem que a gente não precisa muito, precisa realmente de um olhar mais cuidadoso, um olhar charmoso, de como que você gostaria de ser recebida. Essa primeira foto, olha que coisa mais simples, é uma água servida num copo de espumante. Não é gostoso receber de uma forma diferente do que se simplesmente fosse num copo normal? E é uma coisa simples. Ou uma xícara bem trabalhada com 2 biscoitinhos.
Aqui nós fizemos recentemente parceria com uma empresa local aqui que faz alguns produtos, né, sem lactose, sem glúten, sem açúcar, que são biscoitinhos maravilhosos, muito gostosos e que as pacientes comem e muitas vezes mandam mensagem depois para o telefone da clínica perguntando quem era o fornecedor do biscoito. E o que isso entrega para a gente, né? A gente se posicionou, a gente proporcionou uma experiência positiva para essa paciente que mesmo depois que ela saiu do consultório, ela se lembra do gosto daquele biscoitinho. Então, é nos pequenos detalhes, tá, gente? Aqui eu não quero que vocês foquem, porque eu não tenho de... Porque muitas vezes, quando a gente apresenta isso, as alunas vêm com muitas objeções, mas eu ainda não tenho dinheiro, mas eu ainda não tenho... Gente, não é isso, tá? É nos mínimos detalhes, eu tenho certeza que vocês são extremamente caprichosas e capazes de proporcionar todos esses pontos que nós falamos aí, todos os 5 sensoriais, tá? De uma forma totalmente autêntica, dentro da realidade de vocês e dentro da realidade do negócio de vocês hoje. Não deixem, não fiquem esperando o momento certo acontecer. Façam com o que vocês têm para fazer hoje e aprimorem isso ao longo do tempo, tá? E aí também, gente, é na parte da avaliação que nós vamos demonstrar todo o nosso conhecimento, mas lembrando que nós estamos falando com pessoas leigas, precisamos simplificar a linguagem para que a nossa paciente nos entenda. Lembrando que simplificar a linguagem não significa empobrecer a explicação sobre o produto ou o serviço, mas sim destacar os pontos mais importantes e evitar encher a paciente de termos técnicos. Quando nós falamos de pessoas leigas, não vai, por exemplo, uma paciente, gente, com melasma, vai adiantar nós explicarmos para ela toda a cascata inflamatória, toda a cascata da melanogênese, não vai adiantar, ela não vai entender esses termos técnicos, ela não vai entender a cascata. Se nós aí demoramos alguns meses para entender a cascata, vocês imaginem a paciente em 1 hora ali na sua frente. Então, evitem termos técnicos, simplifiquem a linguagem a fim de fazer a paciente entender. Gravem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó. As pessoas, elas compram mais a partir do momento que elas de fato estão entendendo o que elas estão comprando. Tá? Elas não vão comprar mais se elas não entenderem. Elas não compram se elas não entenderem o que elas estão comprando. Tá? Então, simplifique o seu vocabulário. Existem momentos para que nós possamos usar os nossos termos técnicos e não é na hora da consulta, tá? Então, gente, a minha consulta e tudo que eu vou mostrar para vocês aqui no curso Fórmula Home Care, ela é dividida em 5 etapas. O primeiro de tudo é a anamnese, que nós vamos ter uma aula específica para mergulharmos na anamnese. Exame físico, a fotodocumentação, que é o nosso registro fotográfico, a análise e o ajuste de home care, e o PDF com as orientações e o plano de tratamento dessa paciente e tudo que foi acertado no dia da consulta. Nós vamos passar por cada uma dessas etapas. Então aqui, gente, antes da consulta é extremamente importante, assim que o momento que a paciente marcou com você a consulta. Isso aqui nós enviamos por WhatsApp, tá? Você pode ter um cardzinho pronto, você pode escrever, mas esses pontos são muito importantes aí que antecedem a consulta, tá? Então, ficar sem usar nenhum cosmético na face por 12 horas e vir na consulta sem nenhum produto sobre a pele. Trazer ou tirar fotos frente e verso de todos os produtos que utiliza, porque nós não avaliamos marcas, nós avaliamos a composição dos ingredientes dentro daquele produto, tá? E vir de gola V, né, ou algum topzinho por baixo para que nós possamos estar avaliando o pescoço e o colo também dessa paciente, tá? Mas, Grazi, por que ficar 12 horas sem usar nenhum produto na pele? O nosso manto hidrolipídico, gente, ele leva aí de 4 a 6 horas, né? Para mostrar o estado real, o estado cutâneo real daquela pele.
sem nenhuma interferência de hidratação, de adstringência ou de algum outro produto com cor. Então, eu já peço 12 horas, que é o período que normalmente aquela paciente ali vai dormir, de manhã vai passar uma aguinha no rosto e é isso, vai vir até a consulta, tá? Também para que não interfira no nosso exame físico, sem que tenha algum pigmento ou sem que ela tenha passado algum hidratante e possa prejudicar o nosso sensorial, disfarçando ou enganando aquele sensorial do estado cutâneo. É importante também porque na avaliação, na DermaScan, para quem tem DermaScan, né, gente, quem tem a máquina de avaliação, qualquer tipo de produto ou qualquer pigmento vai interferir na avaliação dentro da máquina. Então, eu não posso ter nada. Inclusive, se a paciente for até a consulta com protetor com cor ou com maquiagem, não, mas eu tiro agora. Se você passar água micelar ou passar algum demaquilante, vai prejudicar a sua avaliação dentro da máquina, tá? É importante deixar isso frisado no momento em que você ajusta a consulta com ela. Então, ela agendou com você, ela já reservou o horário, ela já pagou o horário, ok? Aí você vai mandar todas essas informações para ela e um dia antes, quando você lembrar ela da consulta, você vai enfatizar esse ponto novamente, porque esse daqui é um ponto primordial para nossa consulta, tá? E também para não interferir, para não roubar nenhum resultado aí, tá? Para que o nosso registro fotográfico seja o mais fidedigno possível. E por que trazer fotos frente e verso de todos os produtos que ela utiliza? Primeiro de tudo é para que nós possamos olhar a validade desses produtos, né, gente? Muitas meninas aí, muitas pacientes trazem produtos vencidos, há anos. Então, esses são produtos que a gente precisa olhar a validade e já informar ela que são produtos vencidos, né? E, inclusive podem dar acne, reações alérgicas, entre outros fatores aí na pele. Também é importante para que a gente entenda as formas e a quantidade que ela usa de cada produto. Muitas pacientes usam produtos de mais, outras de menos. A forma com que elas passam esses produtos na pele também podem interferir, tá? E um ponto principal aqui, deixa eu beber uma aguinha, gente. E um ponto importante aqui também é para sabermos as marcas de preferência e o poder aquisitivo dessa paciente. Presta atenção aqui. Marcas de preferência e poder aquisitivo. A paciente, ela vai trazer para você uma gama de produtos que ela já utiliza. Muitas pacientes chegam até o nosso consultório sem nenhum tipo de produto, porque ela ainda não tem uma rotina skincare. Mas muitas pacientes chegam já com alguns produtos que elas compraram. E quando elas compraram aqueles produtos, elas acreditavam que estavam fazendo o melhor para si e para a pele delas. Então aqui vocês têm que cuidar muito o que vocês falam, as palavras que vocês utilizam. Eu já vi inúmeras profissionais, inclusive gravarem reels, stories, dizendo, porque a paciente teve aqui e nós jogamos os produtos dela na lata do lixo. Muitos vídeos das profissionais com a lata de lixo e a paciente colocando os produtos na lata do lixo. Gente, não façam isso. Por quê? Primeiro de tudo, que todo e qualquer produto cosmético custou dinheiro. Ele não deve ir para a lata do lixo se ele está com uma validade ok, tá? Tudo a gente consegue encaixar de uma melhor forma dentro da rotina daquela paciente, consegue direcionar aquele produto ou para o marido, ou para o filho, ou para a mãe, mas nenhum produto deve ir para a lata do lixo, simplesmente porque você não está de acordo com aquele produto ou com aquela marca, tá? O que eu costumo dizer para as pacientes é: esse produto aqui, assim que ele nós vamos encaixar ele na sua rotina de uma forma diferente e assim que ele terminar, nós vamos fazer uma substituição em questão de composição. Essa composição que eu vou te indicar, ela vai ser mais benéfica e mais assertiva para o seu tipo de pele. Então, esse produto, quando ele terminar, você não precisa comprar outro. Olha como fica mais elegante, olha como fica mais sutil. Diferente de eu dizer para a paciente, olha, esse produto aqui é uma porcaria e você vai jogar ele na lata do lixo. Gente, não precisa ser assim, tá? E marcas de preferência. Tem algumas pacientes que vão chegar até a nossa clínica com aquele produtinho que é o querido dela, sabe? Que é o queridinho, que ela gosta da marca, ela gosta daquele produto. Já pensou se você pega aquele produto que a paciente ama, que ela não vive sem, e você diz que aquele produto é uma porcaria e que ele deve ir para a lata do lixo? Tem necessidade uma coisa dessas? Não
tem necessidade. Então, a partir do momento que você identificou, claro que se é um produto, né, gente, que está de fato danificando a pele dela e prejudicando a pele dela, você vai fazer uma melhor substituição. Agora, se você olhar aquele produto e ver que, tudo bem, ele não tá fazendo uma grande diferença ali no skincare dela, mas ela gosta muito daquele produto, você não precisa tirar. Você vai fazer o seu ajuste, você vai encaixar os outros produtos aí mais benéficos para a pele dela, mas aquela marca, aquele produto que ela gosta muito, você não precisa mexer. Um exemplo clássico disso são alguns hidratantes aí que muitas vezes não entregam quase nada para a pele das pacientes, tá? Elas chegam até o consultório com aquele produtinho queridinho delas lá, e eu digo, não, tudo bem, mas aí a gente vai encaixar um pouco mais benéfico, mais específico para o seu tipo de pele, e aos poucos as pacientes vão perceber que aquele seu ajuste está fazendo muito melhor, está respondendo, a pele dela está respondendo muito mais do que aquele produto que ela tinha como queridinho, enfim, tá? Então, 2 pontos importantes aqui. Marcas de preferência, a gente tem que entender que estamos mexendo aí com o emocional da nossa paciente muitas vezes, e o poder aquisitivo. O que é o poder aquisitivo? Se a paciente está te trazendo ali uma gama de produtos que tem um valor, né, um preço relativamente baixo, por exemplo, eu não quero citar marcas aqui, mas ela está te trazendo ali um produto que custa 20, 25 reais. Você não vai oferecer uma substituição para ela que custa 100, 125 reais. Você precisa fazer substituições dentro desses produtos, desses valores, desses preços que ela está te trazendo ali. Tá? Então, esse é um ponto importante também. E aí, tudo bem, às vezes você não vai... um sabonete que ela te trouxe custa 25 reais. Você não achou nenhum sabonete que custasse 25 reais. Bom, então você vai oferecer um que tem uma margem um pouquinho maior, 35, 45, mas sem fugir muito do que essa paciente já está acostumada a pagar, para que ela não sinta que o tratamento está sendo um peso ou está sendo algo que ela não possa pagar. Muitas pacientes desistem do tratamento, gente, justamente por ele se tornar caro e muito longe da realidade financeira dessa paciente. Então, um dos grandes diferenciais do curso Fórmula Home Care, e um dos meus grandes diferenciais aqui na clínica, é fazer o ajuste de home care dentro da realidade financeira dessa paciente. Agora, se a paciente está te trazendo produtos lá que custam 100, 200, 300 reais, você sabe que você já tem uma margem maior aí, que você pode oferecer outras marcas, né, para essa paciente, marcas aí mais reconhecidas, enfim, tá? E esse é um ponto também, a gente não pode trabalhar longe da realidade dessa paciente. Assim como se ela te trouxer aí grandes produtos, né, de grandes marcas, enfim, você não vai baixar a qualidade, né, não vai baixar a qualidade em oferecer outros produtos aí para essa paciente. Certo, gente? Ficou claro aqui para vocês esse ponto? E a anamnese, né? A anamnese ela é separada em etapas que visam organizar, padronizar e tornar o seu registro de dados mais completo e assertivo para traçar o melhor plano de tratamento possível. Gravem isso, gente. A anamnese visa organizar e padronizar o seu registro de dados. Ela tem como objetivo aí estabelecer um contato inicial com essa paciente, né? E conhecer por completo o seu paciente. É o ponto principal para chegar a um diagnóstico de confiança. Ele deve conter aí históricos clínicos, fatores genéticos, intolerâncias, alergias, hábitos de vida, atividades físicas, hobbies, uso de cosméticos, tratamentos atuais, uso de medicamentos, alimentação, funcionamento do intestino, tudo detalhado. Nós vamos passar por cada uma desses pontos aqui na nossa próxima aula, tá? Mas, Grazi, como montar a minha ficha de anamnese? Eu tô começando agora, nunca tive contato com isso, ou a minha ficha eu não acho ela completa, como que eu posso melhorar? Reúna diferentes fichas de anamnese, só que no curso eu acho que eu forneci umas 5 fichas de anamnese para vocês. Analisem essas fichas e vejam o que elas possuem, quais são os pontos aí que você considera essenciais. O que elas possuem em comum e quais são os pontos que você considera essenciais. Pratique. Gente, nada como a prática do dia a dia
consulta atrás de consulta, para te trazer aí novos desafios e insights de outras perguntas. É só praticando muito. E atualize a sua ficha a cada 3 ou 6 meses, tá? Para as meninas que estão começando, Grazi, eu não tenho um fluxo intenso de pacientes, então eu não tenho como praticar muito. Pratique com a sua família, com as suas amigas. Quanto mais você fizer a sua ficha, mais novos insights você vai ter de perguntas e de como se aprofundar em cada patologia, tá? Exame físico. Esse aqui é um ponto muito importante também. Após realizar toda a anamnese, o profissional vai iniciar o exame físico do cliente, no qual a gente vai avaliar a pele, a gente vai analisar aí outras regiões do corpo, né? Que algumas profissionais também trabalham com tratamentos corporais, tá? É nesse momento em que a gente vai avaliar a simetria facial, 7 quedas da face, rugas, sulcos, manchas, se a pele está hidratada, ressecada, as áreas de gordura localizada, celulite, enfim, flacidez para quem trabalha com corporal. Então, o exame físico é a hora de tocarmos a nossa paciente. Em consultas online, obviamente, a gente não tem como fazer isso, né? Então, a gente precisa lançar mão aí de muitas perguntas. Algumas pessoas, a consulta online é mais fácil. Não, gente, não é, porque diferente de estarmos vendo a paciente à nossa frente, de podermos pegar naquela pele, na consulta online, é muito do que a paciente nos relata. Até porque na consulta online a gente tem a interferência do celular, da câmera da paciente. Às vezes ela não tem um celular bom, que tenha uma qualidade boa ali nas fotos e na câmera, e isso pode, se você se apegar apenas ao exame físico e ao registro fotográfico, você pode afetar o seu tratamento. Então, você precisa saber perguntar tudo detalhadamente, tá? E não se, claro que se for uma consulta presencial, o exame físico é mais um ponto aí para nos apoiarmos nos nossos tratamentos e também na hora de formularmos um bom produto. Mas na consulta online, a gente precisa lançar mão aí de várias outras perguntas para ir a fundo, de fato, naquela patologia da paciente, tá? Fotodocumentação, né? Através da fotodocumentação que o profissional poderá fotografar seus pacientes e documentar os resultados dos procedimentos que realiza em sua clínica. Gente, esse ponto é um ponto de segurança para você, tá? E também para acompanharmos todos os resultados aí dessa paciente. Por quê? Muitas pacientes chegam até o nosso espaço e como elas se veem todos os dias no espelho, elas não conseguem imaginar muitas vezes algum resultado. Agora, se nós temos documentado como que ela chegou e como que ela está na reconsulta, isso é impactante, tá? E é um ponto de segurança, por quê? Às vezes a paciente vai lá, faz algum procedimento e ela diz que a pele dela não estava, por exemplo, ela já tem uma mancha, ela foi lá, fez um procedimento com você e disse que a pele dela ficou manchada. Aí você vai olhar a foto e você diz, não, mas você já tinha essa mancha aqui, não foi por causa do meu procedimento, tá? Então, esse é um ponto de segurança para você e também para que você futuramente aí possa compartilhar esses resultados nas redes, a fim aí de despertar mais curiosidade, enfim, na captação aí de novos pacientes, tá? Análise e ajuste de home care. Deixa eu beber a minha aguinha aqui. Análise e ajuste de home care. É nesse momento que avaliamos todos os produtos que estão em uso. Data de validade, como nós falamos anteriormente, a composição ativa desses produtos que ela está nos trazendo, a forma que a paciente utiliza e a qualidade versus quantidade de produtos, né? Aqui eu vou ensinar vocês a trabalharem com rotinas minimalistas, que visa sempre a qualidade dos produtos e diminuir essa quantidade de produtos skincare. Muitas pacientes se afastam do tratamento justamente por ter que utilizar um monte de produtos skincare dentro da rotina, e esse não é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo é encaixarmos os nossos tratamentos dentro da rotina dessa paciente. Se essa paciente tem uma rotina agitada, se ela tem pouco tempo para cuidar da pele, nós não vamos indicar 5, 6, 7 produtos para essa paciente. Não faz sentido na rotina dela. Tá? Então, isso nós vamos falar também um pouco mais para frente. E aí, por fim, a gente vai mandar para essa paciente o PDF da rotina skincare.
O PDF com a rotina, gente, tem como principal objetivo aí ser um documento de tudo que foi abordado em consulta. Ele deve conter o tipo de pele da paciente, a queixa principal que ela trouxe para vocês, o tempo de tratamento, e aí o tempo de tratamento, para quem está iniciando, pode não ter muito uma ideia. Então, coloque um tempo de tratamento um pouquinho maior. Hoje, devido a toda a experiência, enfim, eu sei que cada pele responde de uma forma, leva um tempo para responder, né, ao tratamento, mas eu já mais ou menos sei o tempo que eu vou levar em tratamento com aquela paciente. Então, eu coloco ali, por exemplo, de 3 a 6 meses, de 4 a 6 meses, de 8 a 1 ano. Então, eu mais ou menos sei o tempo de tratamento que essa paciente vai ficar, tá? Novos hábitos sugeridos, rotina skincare manhã e noite, o plano de tratamento, né? A questão dos produtos aí e tudo que foi abordado em consulta, né? Novos hábitos, enfim, tudo que foi abordado em consulta vocês vão colocar nesse PDF. O PDF, gente, como eu disse para vocês ali, ele é um documento de tudo que foi abordado em consulta. Os pontos que a paciente tem que melhorar. Então, por exemplo, lá a gente pergunta, isso aqui a gente vai passar detalhadamente também para vocês. Então, os pontos lá, ingesta de água, eu não bebo muita água. Eu tomo em torno de 1 litro aí, às vezes até menos. Então, lá no seu plano de tratamento vai estar um ponto importante, ó. Melhorar a ingesta de água, metas alcançáveis. Primeira semana, 1 litro, segunda semana, 1,5 litro, e assim a gente vai. Então, tudo que vocês conversaram em consulta, você vai colocar no plano de tratamento. Melhores hábitos de alimentação. A paciente come muito açúcar, muito fast food, vai estar lá, ó. Diminuir ingesta de açúcar, melhorar a qualidade da alimentação. Por quê? Porque esses são pontos que na reconsulta nós vamos debater. E aí, como é que está a sua ingesta de água? Melhorou? Porque muitas pacientes depositam esperança demais no produto skincare, mas não é só o produto skincare. Gente, é toda uma rotina, é todos os hábitos de vida, alimentação principalmente, ingesta de água, o sono, o intestino. São vários fatores que estão correlacionados aí. Não é só o produto skincare. E aí, depois de um mês, ela chega lá e vai dizer assim para você: esse produto aqui eu não vi muita diferença, não gostei muito, não notei muita diferença na pele. Ah, então vamos dar uma revisada aqui, ingesta de água. Ai, não consegui melhorar. Diminuiu o açúcar? Não, continuo comendo açúcar. Continuo comendo fast food? Não tô dormindo bem? Então, são vários outros fatores que estão interferindo ali, tá? O menor dos problemas dela, eu costumo dizer, que é a rotina skincare, tá? Então, é só os pontos aí, não se preocupem que isso também a gente vai falar detalhadamente mais pra frente. Então, até a nossa próxima aula. Nós, na nossa próxima aula aí, estaremos falando sobre anamnese, tá bem? A nossa ficha de avaliação. Espero vocês. Se gostaram dessa aula, deixem aqui nos comentários. Lembrem-se de avaliar essa aula, porque é muito importante para mim e para nossa equipe aqui, para nós estarmos sempre aprimorando todo o conteúdo para vocês. É através da avaliação que vocês dão na aula aqui e também nos comentários, tá bem? Até mais, até a nossa próxima aula. Um beijo!